Fala, meus fãs! Mais vídeo aqui do canal Mortal Jogos Legais. Bom, se inscrevam e curtam esse vídeo. Galera, estamos aqui falando de Harry Potter. É minha nova paixão, Harry Potter. Eu vi os 8 filmes. 7, porque os 2 últimos são em um só. E eu tô lendo os livros. E galera, eu vou falar sobre os 7 filmes. Não vou falar tudo o que acontece, mas um resuminho. Começando, galera, o primeiro filme de Harry Potter começa com Harry Potter e a Pedra Filosofal. Tudo começa quando 3 bruxos encontram o bebê Harry e deixaram na casa dos tios dele. Aí ele tem uma vida assim, que os tios dele não ligam pra ele, Aí um dia o correio deixou uma carta da escola de Hogwarts. Aí o tio dele não queria que o Harry fosse, então ele rasgava, aí chegava mais, queimava, essas coisas. Aí um dia teve assim um monte de cartas, chegou na carta, umas 40 ou 30, aí eles mudaram de casa. Quando eles mudaram de casa, apareceu um grande homem chamado Hagrid, que levou o Harry para a escola de Hogwarts. Mas antes tem que comprar os materiais para a escola. Aí eles compraram no Beco Diagonal. Mas eles, antes de irem comprar os materiais, eles foram no Banco de Gringotts, onde ficava o cofre do Harry. Ele pegou a herança que os pais deles deixaram para ele, que os pais deles estavam mortos pelo Lord Voldemort. Aí ele comprou os materiais. Aí Hagrid falou. Aí ele comprou a varinha, o Hagrid comprou as outras coisas. Aí o Hagrid deixou ele na estação 9¾ ou 9:30. Aí ele foi e conheceu um garoto chamado Ron. E eles foram juntos para o trem. Depois disso, eles ficaram comendo doce, que ia dar uma bela cara, e conheceram uma garota chamada Hermione. Quando chegaram em Hogwarts, eles estudaram. Aí, Harry teve a ideia maluca de ir para um lugar que o zelador Filch não deixava ninguém assim. Ninguém, só os professores. Aí, o gato do Filch, que não conseguia falar, viu eles. E eles correram para uma sala lá. E Filch verificou tudo e não tinha nada. Aí eles viraram para trás, viram um grande cachorro de 3 cabeças chamado Fofo. Eles correram. Depois disso, eles ouviram falar que o Lord Voldemort estava na escola e suspeitaram que era Severus Snape. Mas aí eles conseguiram entrar lá onde Fofo estava guardando, que estava a Pedra Filosofal. Eles passaram de um monte de desafios. E quando chegou lá, no último desafio, Harry encontrou Voldemort. Aí teve uma batalha que Harry desmaiou no meio da batalha. Depois disso, Harry foi levado para o hospital e ele melhorou. E depois acaba o filme. Galera, esse é o primeiro filme. Vamos para o segundo filme. Galera, vamos para o segundo filme de Harry Potter. Harry Potter e a Câmara Secreta. Lembrando, cada filme de Harry Potter passa em um ano da escola dele. Então vamos lá. Harry ainda estava de férias, quando de repente seu armário abriu e veio o Goblin doméstico chamado Dobby, alertando para Harry porque ele não podia ir à escola de Hogwarts. Quando Dobby fazia muito barulho e tio Walter acordou e foi zangar com Harry, deixando de castigo. No dia seguinte, Ron e seus 2 irmãos, Fred e George, foram com o carro voador do pai dele. E Harry pegou o material escolar e foi junto com eles para a casa da família Weasley, mais conhecida como a Toca. Lá, Hermione, a senhora Weasley e o senhor Weasley e a irmã caçula de Ron, chamada Gina, estavam lá. Depois de tudo, eles foram para a estação 9¾ Quando todos foram, Harry e Ron não conseguiram ir, porque Dobby barrou a passagem secreta.
Com isso, Ron foi indo de carro, com o carro dos pais dele, para Hogwarts. Depois disso, eles chegaram em Hogwarts, mas só que perto do Salgueiro Lutador, que quase destruiu o carro dos pais dele. Depois disso, eles estavam indo para os dormitórios, quando de repente Harry escutou vozes que nenhum aluno escutava. Quando de repente ele foi ver e a gata do zelador Filch estava endurecida e também um fantasma. Quando Filch falou, foi ele, acusando Harry sem saber. Depois disso, os professores ficaram investigando toda a escola. Aí teve mais ataques e mais ataques. Quando teve o grande campeonato de quadribol e Harry quebrou seu braço. Depois, ele foi ao banheiro feminino e que ele descobriu que no banheiro feminino havia a câmara secreta. Quando ele fez uma língua de cobra, quer dizer, descobriu uma passagem secreta, ele entrou com o professor de artes contra as trevas e Ron, porque Hermione estava endurecida também. Eles entraram numa caverna muito escura que tinha uma cobra morta. Depois Harry entrou em um lugar que só quem conseguia ter fala de cobra conseguiria entrar. Lá estava a irmã que estava sequestrada, a irmã caçula de Ron, a Gina. Depois disso, o Voldemort, mais conhecido como Tom Riddle, estava lá. E apareceu um grande basilisco, que é uma cobra enorme. Com isso apareceu a Fênix de Dumbledore, o diretor da escola, dando o chapéu seletor para Harry. E a Fênix deixou a cobra cega. Com isso apareceu uma espada no chapéu seletor que Harry conseguiu destruir a cobra. Matar a cobra, na verdade, e pegou um dente dela. Com isso, destruindo o diário de Tom Riddle, que matou Voldemort. Mas Harry ficou envenenado, mas a lágrima da Fênix recuperou ele. E esse é o fim do segundo filme. Vamos para o terceiro filme. Galera, vamos para o terceiro filme livro de Harry Potter. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Tudo começa quando Harry Potter estava no seu quarto, quando o tio deu uma bronca muito grande em Harry, que os dois ficaram furiosos. Harry saiu da casa dos tios e foi parar num parque cansado. Quando de repente ele viu um cachorro muito estranho chamado Almofadinhas e de repente apareceu um ônibus chamado Night Bus. Ele entrou no Night Bus indo para o Caldeirão Furado, onde estava Ron, Hermione e os irmãos e os pais de Ron também. Depois disso, eles foram para Hogwarts, que lá teve um boato de um homem muito perigoso chamado Sirius Black. Com isso, esqueci o nome dele. Dumbledore avisou para todos não saírem dos dormitórios de noite, porque estava Dementadores da Morte lá e vendo se Sirius Black estava em Hogwarts. Depois disso, teve o acusamento de um grifo do Hagrid, que Hagrid ficou muito triste. Aí não mataram o grifo, que ele desapareceu no meio do nada. Enquanto isso, o rato de Ron mordeu o dedo dele, indo perto do Salgueiro Lutador. De repente, Ron conseguiu pegar o rato, mas apareceu um cachorro, que era o Almofadinhas, e pegou o pé do Ron, levando ele para um lugar misterioso. Harry e Hermione ficaram muito preocupados com Ron e eles foram debaixo do Salgueiro Lutador ver. E eles estavam dentro da Casa dos Gritos, onde tinham muitos gritos lá de noite. Quando de repente Harry encontra o professor Lupin e Sirius Black. Aí depois teve uma discussão com Sirius e Lupin, falando que ele estava. Quando de repente apareceu
o Severus Snape. E Harry deu uma magia lá, que esqueci o nome, em Severus Snape, deixando ele desmaiado. Quando de repente o rato de Ron virou um homem chamado Pedro Pettigrew, que Harry estava desconfiando com o mapa do Maroto. Depois disso, Sirius Black queria dar um pau no Pedro Pettigrew junto com Lupin. Depois disso, Harry descobriu que Sirius Black era seu padrinho. Quando Lupin ia deixar para os Dementadores da Morte o Pedro Pettigrew, Lupin viu a lua cheia e virou um lobisomem. Com isso, Pettigrew virou um rato e fugiu. Com isso, Sirius Black virou o cachorro novamente, amou fadinhas e lutou contra ele. Depois disso, o lobisomem foi atrás do almofadinhas, mas Harry foi junto. Com isso, o lobisomem não sumiu. E com isso, Harry e Sirius Black chegaram no Lago Negro e com isso estavam cheios de dementadores. Eles estavam muito fracos quando de repente apareceu um alce misterioso da magia de Spector Patrono e deteu os dementadores. Depois disso, Ron estava machucado com a mordida que o almofadinhas deu nele. E Sirius Black estava prestes a ser morto. Com isso, Hermione e Harry viajaram no tempo, tiraram o grifo de Hagrid para morrer e com isso despistaram o lobisomem que ia matar eles e com isso Harry fez o patrono, o Harry que viajou no tempo, fez o patrono que era um alce e tirou os dementadores. Com isso, Sirius Black fugiu com o grifo. Com isso, Sirius Black deu uma Nimbus 2001, uma vassoura muito rápida mesmo, para Harry, porque sua vassoura quebrou no meio de uma partida de quadribol. Esse é o fim do filme. E galera, vamos para o... lembrando no filme que quando eles estavam no trem, apareceu um dementador dando um beijo no Harry. Na verdade, chama Beijo do Dementador, que suga pensamentos bons de quem ele deu esse beijo. Não é exatamente um beijo assim, mas é assim que se chama. Assim, Lupin, que estava lá no trem, deu um Expector Patrono e o Dementador fugiu. Vamos para o quarto filme. Galera, vamos para o quarto filme de Harry Potter, ou livro, que é Harry Potter e o Cálice de Fogo. Tudo começa quando um homem que vigiava um cemitério escutou barulhos estranhos numa casa. Quando ele entrou, Lord Voldemort estava lá, com a sua cobra e dois seguidores de Voldemort, que Voldemort pegou sua varinha e morreu, cara. E Voldemort estava se recuperando. Quando de repente Harry teve um pesadelo muito grande e depois ele foi para Hogwarts com seus amigos. Dumbledore falou que ia ter uma competição, de que ia ter o Cálice de Fogo, uma coisa assim, uma competição que pessoas podem morrer, que é a competição chamada Tribuchos, que é uma competição que tem 3 escolas. Uma era Hogwarts, uma eu não sei, que só tinha mulher e pareciam mais marmotas, e outra que era só de macho mesmo. Depois disso, foi escolhido todas as equipes. Mas misteriosamente, o nome de Harry foi parar lá, sem ele fazer nada. Com isso, a primeira foi de dragões, que eles tinham que pegar um ovo de ouro lá. Com isso, Harry e os outros 3 conseguiram passar dessa. A segunda foi uma muito perigosa, que todos tinham que arranjar um jeito para conseguir mergulhar muito fundo mesmo, para achar estudantes de cada história, da escola, quer dizer. Para quem pegar mais, vence. Depois disso, Harry viu o homem que planejou tudo do ministério morto lá. Depois disso, foi para a última tarefa,
que era um labirinto muito profundo, muito mesmo, que de repente uma da escola de marmotas, assim, ficou presa em uma das plantas lá. O outro, o olho tonto, eu acho que era o nome do cara, que não era o olho tonto de verdade, estava com uma poção polissuco que mudava a pessoa, que era um seguidor de Lord Voldemort, e enfeitiçou ele, e com isso queria matar um cara que fez Crepúsculo e o Harry Potter. Com isso, o Harry ajudou o cara que fez Crepúsculo e pegou o troféu. Mas, de repente, Lord Voldemort apareceu e ficou muito poderoso, matando o amigo de Harry, que era o cara que fez Crepúsculo. Com isso, o Voldemort tirou o sangue de Harry e, com isso, o Harry fugiu com o corpo do seu amigo. E como ele foi? Como ele saiu? Os pais dele, que estavam lá, uns fantasminhas lá, deixou o Lord Voldemort desmaiado e eles fugiram. Com isso, foi assim muito triste. O pai do cara que fez Crepúsculo lá ficou triste no filme. Aí teve o enterro dele e acabou o filme. E esse foi o filme, galera. E vocês estão falando assim, são 8 filmes, cadê o resto? Cadê o resto? Vai ter uma parte 2, porque assim o vídeo vai ficar muito comprido. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais e fui. Tchau! Uhul!